Jesus, eu confio em vós, a paz de Jesus, meu irmão e minha irmã. Estamos em mais um Caminhando com Santa Faustina. Mais uma vez, nos debruçando no seu diário e acolhendo assim as graças que ela tem nos deixado. E acolhendo assim os seus escritos, trazendo também para a nossa caminhada essas riquezas. Então, se você tem, pega o seu diário e vamos dar início a mais um momento de leitura. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, que fizeste de Santa Faustina uma grande devota da vossa imensa misericórdia, dignai-vos por sua intercessão e segundo a vossa santíssima vontade, conceder-nos as graças que vos pedimos. Sendo pecadores, não somos dignos da vossa misericórdia. Por esse motivo, pedimos que, pelo espírito de dedicação e de sacrifício de Santa Faustina, e por sua intercessão, atendais aos pedidos que com confiança vos apresentamos. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Você pode abrir comigo o diário na parágrafo 742. Semana passada, nós lemos o 741, um parágrafo precioso falando sobre o inferno. É assim, muito forte mesmo esse parágrafo. Se você não viu o vídeo da semana passada, convido a você a assistir, mas leia esse parágrafo que é riquíssimo. Eu convido a você a pegar o seu diário e abrir lá no parágrafo 745. Na semana passada, nós lemos aquele parágrafo riquíssimo, 741, falando sobre o inferno. E hoje nós vamos dar continuidade, Pulei alguns parágrafos, mas vamos aqui ler o 745. Durante a Santa Missa, envolveu-me tamanho calor interior de amor a Deus e de salvação das almas, que não sei como expressá-lo. Sinto-me toda incendiada e capaz de lutar contra todo o mal com a arma da misericórdia. Queima-me o desejo de salvar as almas. Santa Faustina, depois de ver ali as almas sofrendo no inferno, ela sabe quantos pecadores precisam experimentar a misericórdia. E nós também estamos conhecendo, apesar de não ter tido essa experiência como ela, pelo menos, eu não quero ver nada no inferno. Mas a gente precisa rezar pelos pecadores para que eles possam ter esse encontro com Jesus, para conhecer o amor e a misericórdia do Salvador. E reconhecê-lo também, Porque não basta só você ter uma experiência. Você precisa conhecer, se dedicar para se converter. Assim é o processo. Então, continuando. Queima-me o desejo de salvar as almas, percorro o mundo todo em todas as direções, vou até os seus confins, até os lugares mais selvagens para salvar as almas. Faço por meio da oração e do sacrifício. Desejo que toda alma glorifique a misericórdia de Deus, para que cada uma sinta em si os efeitos dessa misericórdia. Os santos glorificam essa misericórdia do Senhor no céu. Eu desejo glorificá-la já aqui na terra e divulgar a sua honra tal como Deus o exige de mim. 746. Compreendi que em certos momentos mais difíceis estarei sozinha, abandonada por todos, tendo que enfrentar todas as tempestades e lutar com todo o vigor da alma, até contra aqueles de quem eu esperava auxílio. Isso acontece com a gente na caminhada. Muitas das vezes a gente está sozinha. As pessoas que poderiam ajudar não ajudam. As pessoas que poderiam ajudar muitas vezes estão contra nós. Hoje a gente vê aí na internet, o que mais se vê é a briga com pessoas, da própria Igreja Católica. Só porque pensam diferente, só porque têm escolhas diferentes, já se arma ali um circo. E a desunião só toma conta. Então, continuando. Mas não estou sozinha, porque está comigo Jesus. Com ele nada temo. Estou perfeitamente consciente de tudo e sei o que Deus está exigindo de mim. Sofrimento, desprezo, zombaria, perseguição, humilhação. Tudo isso será meu quinhão constante. Não conheço outro caminho, pelo amor sincero, a ingratidão. Esse é o meu caminho preparado pelos passos de Jesus. Muitas das vezes as pessoas se decepcionam na igreja e elas trocam de igreja, trocam de religião, ou então simplesmente não querem mais saber de igreja. Só que
infelizmente, as pessoas, muitas das vezes, fazem maldade. Às vezes a gente espera que o cristão não faça, mas ele às vezes faz pior do que um pagão. Mas não é por causa disso que eu tenho que largar. Eu não posso largar Jesus. Eu não posso largar a Eucaristia. Por mais que você não queira participar de movimento de pastoral, isso é uma coisa. Mas você não pode deixar de buscar a Jesus, de buscar os sacramentos. Isso aqui não pode. Mas, independente do lugar, sempre nós vamos encontrar pessoas imperfeitas. Mas aqui Santa Faustina já dá o caminho. Se você quer servir a Deus, é como diz lá em Eclesiastes 2. Se entrares para o caminho de Deus, prepara a tua alma para a provação. Prepara para passar pelo cadinho da humilhação. Isso aí é regra para todos os santos. Todos eles ensinam isso. Então, continuando. Meu Jesus, minha força e minha única esperança. Unicamente em vós está toda a minha esperança. A minha confiança não será confundida. Se você tem o diário, grifa esse finalzinho aí do parágrafo 746, porque a minha esperança não pode estar em pessoas, em lugares, em pastoral, em movimento, em padre. Não pode. A minha esperança tem que estar no Senhor, só nele. Vamos ler agora o 749. Conversa com Frei Andres no fim do retiro. Fiquei imensamente admirada com uma coisa que percebia durante toda a conversa em que pedi os conselhos e a orientação do padre, a saber, percebi que Frei András, a toda pergunta que lhe fazia sobre o que Deus exigia de mim, me respondia com tanta clareza e decisão, como se ele mesmo estivesse passando por tudo isso. Ó meu Jesus, se houvesse mais guias espirituais assim, as almas sobre tal direção em pouco tempo atingiriam o cume da santidade e não desperdiçariam tão grandes graças. Nós temos que valorizar os bons sacerdotes. É claro que nós temos que rezar por todos, mas os que fazem um bom trabalho a gente tem que valorizar, porque não é a maioria. Muitos sacerdotes fazem as coisas por interesse. Muitos estão minados no seu chamado, na sua fé, no seu apostolado. Muitos ensinam coisas erradas. Muitos só se preocupam em postar coisas na internet, dancinha, ficar respondendo perguntas das mais contrárias possíveis. Mas será que está cuidando da sua paróquia? Será que está cuidando do seu rebanho? Será que está tendo cuidado de saber o que as pessoas ali da sua redondeza realmente precisam? Porque eu estava reparando, não é querendo comparar, mas eu estava ali comparando o pastor e o padre. E eu via um pastor ali tão zeloso com a sua igreja, eu ficava pensando, nossa, tem muitos padres que também são assim, mas são poucos que conhecem, que estão ali se importando, que estão ali cuidando. Há uns meses atrás eu vi o padre Douglas Pinheiro, ele fez eu faço até questão de falar, porque ele fez um retiro da paróquia dele, e o pessoal postou um vídeo onde as pessoas ali da paróquia estavam abraçando o padre, e o padre falava, o pastor precisa ter cheiro de ovelha. Eu achei aquilo, assim, como todo padre também tinha que ter essa essência de ter cheiro da ovelha. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa troca de igreja, e aqui não estou justificando, mas é uma verdade que acontece, que a pessoa troca de igreja justamente porque lá na igreja evangélica ela encontrou um pastor. Ela encontrou alguém que está dando atenção, que está procurando saber o que está acontecendo. Vai até a casa, procura saber da família, se importa. Às vezes o padre, você vai pedir a bênção, nem bênção te dá. É triste. É muito triste ver o pouco caso, às vezes, que o padre faz com a paróquia, com as pastorais. E aqui não é,
tô dando recado para padre A e B. Não, é porque é uma realidade. Se isso não fosse uma realidade, a gente não estaria vendo tantos católicos indo para outras igrejas. Ah, Alessandra, mas é porque a pessoa que sai não é católico. Olha, não concordo com essa frase. Sabe por que eu não concordo? Porque tem muita gente boa que nem para outra igreja tá indo. E olha que eu já conheci muita gente de caminhada, ó, de longo tempo, longa época, pessoas ali enraizadas na igreja que simplesmente agora estão no mundo. E sabe por quê? Porque ela sabe que na igreja evangélica não é a igreja verdadeira e ela sabe que ela não tem que procurar outra religião porque ela sabe que a verdadeira igreja é Cristo, é a Eucaristia ali que ela tem que seguir. Mas por que ela não quer mais? Porque se decepcionou com a igreja. Ah, mas isso não é justificativa. Não é justificativa, mas é o que tem acontecido. Não deveria ser a justificativa, mas é o que tem acontecido. Pessoas que estão saindo da igreja porque ali ó, o pastor deixou de ter pulso firme, deixou de pastorear. Se deixa de pastorear, a ovelha faz o quê? Ó, ela foge. Ela foge. Eu sei que esse é um assunto bem delicado, mas é que é preciso falar. A gente precisa rezar pela igreja, sim, temos que rezar pela igreja. Nós temos que ser bons católicos, sim, mas muitas pessoas não querem conhecer a igreja. Vai ser bom católico como? Então, nem todo mundo que saiu da igreja quer dizer que é um mau católico. Desculpa, mas eu não concordo com essa frase. Tem muita gente boa, sim. Tem muita gente que era de movimento, que era de pastoral, muito bom. Se dedicava muito, mas por que saiu? Porque se decepcionou. Eu sei que a gente não pode simplesmente, porque se decepcionou, largar, mas cada um reage de uma maneira e eu não posso julgar isso. Da mesma maneira que a gente não pode julgar o pecador, a gente não pode julgar quem saiu. Por quê? Será que o padre foi lá saber? Será que fizeram alguma coisa para aquela pessoa não fosse embora? Porque é muito fácil julgar, ai, fulano largou, fulano abandonou o barco, mas será que alguém fez alguma coisa? Sua experiência própria de já ter saído de pastoral e ninguém nem sequer deu falta. Pelo contrário, só falou mal. Mas não sabia o que eu estava vivendo, não sabia a dificuldade que eu estava passando. Naquele momento eu precisava sair, mas alguém quis ouvir? Ninguém quis ouvir. É justificativa ter abandonado? Não, eu não abandonei a igreja. Mas também para ficar numa pastoral, para ficar assim. Por isso que a gente tem que fazer com amor, não olhar para as pessoas. Não olhar. Não olhar porque senão a gente vai decepcionar e a gente vai acabar saindo. E depois o que você vai ouvir é, ah, não era um católico de verdade. Não fale isso, não fale. Vamos continuar, 750. Conversa com a Madre Geral. Quando estava conversando com a Madre Geral sobre a questão da minha saída da congregação, recebi essa resposta. Se Nosso Senhor está exigindo que a irmã deixe esta congregação, que me dê algum sinal de que é Ele que está exigindo isso. Que a irmã reze pedindo esse sinal, porque eu receio que a irmã possa cair em alguma ilusão. Embora gostaria de não tolher a vontade de Deus, nem me opor a ela, porque eu mesma desejo cumprir. Combinamos, portanto, que eu ainda ficaria, por enquanto, como estava, até o momento em que o Senhor desse a conhecer a Madre Geral, que era Ele mesmo quem estava exigindo que eu deixasse esta congregação. 751. Assim, toda essa questão ficou de novo adiada. Vede, Jesus, que tudo agora depende apenas de vós. Estou inteiramente tranquila, apesar dessas grandes ansiedades. Pela minha parte, fiz tudo. Agora é a vossa vez, meu Jesus, e assim se manifestará a vossa causa. Eu, por meu lado, estou inteiramente de acordo com a vossa vontade. Fazei de mim o que vos aprouver, Senhor. Dai-me apenas a graça de vos amar cada vez mais. É isso que me é mais caro. Nada desejo além de vós. Amor eterno. Não importa por quais caminhos me conduzireis, doloroso ou alegres. Eu desejo amar-vos em cada momento da minha vida. Se me mandardes ir, Jesus, para cumprir a vossa vontade, irei.
Se me mandardes ficar, ficarei. Não importa o que tereis que sofrer, numa hipótese ou na outra. Ó meu Jesus, se eu for, sei o que terei que aguentar e suportar. Aceito isso em plena consciência, e por um ato de vontade já aceitei tudo. Não importa o que está reservado para mim nesse cálice. É suficiente que eu saiba que ele me foi dado pela mão amorosa de Deus. Se me fizesse voltar desse caminho e mandardes que eu fique, ficarei, apesar de todos os impulsos interiores. Isso aqui é uma declaração de Santa Faustina que tinha que ser lido para todo vocacionado, para toda pessoa que está indo para um convento, para um seminário, para uma comunidade, uma pessoa que quer servir, porque o servir é isso, é se despojar, é o se despojar. Quando a gente não se despoja, a gente vai ter decepção, e aí a probabilidade da gente sair é maior, porque a gente se machucou. E hoje tem muitas ovelhas feridas, muitas. Algumas que servem, outras que nem servem mais, que não querem mais saber. Muitas ovelhas feridas, e essa ovelha ferida pode ser até você. Então, minha irmã, procure se reconciliar, procure fazer o caminho de volta. É uma coisa que eu tenho pensado muito, fazer o caminho de volta. Às vezes é isso que nós temos que fazer, o caminho de volta. Por mais que custe, não tenha medo de fazer o caminho de volta. Continuando. Se continuardes a mantê-los por mais tempo na alma e me deixardes nessa agonia interior, ainda que seja até o fim da vida, aceito com toda a consciência da vontade e amorosa submissão a vós, ó meu Deus, tão profundamente que nenhum olhar conseguirá reparar em mim. Desejo ser na minha vida como um turíbulo repleto de ocultas brasas, e que a fumaça que se levanta para vós, ó hóstia viva, vos seja agradável. Sinto no meu próprio coração que cada pequeno sacrifício acende a chama do meu amor para convosco, embora tão silenciosa e oculta que ninguém a perceberá. 752. Quando disse à Madre Geral que o Senhor queria que a congregação rezasse o texto da misericórdia para aplacar a ira de Deus, a Madre me respondeu que por enquanto não podia introduzir essas novas orações, não aprovadas, mas acrescentou: a irmã me dê esse terço, talvez em alguma adoração possa ser rezado. Logo veremos. Seria bom que o padre Dr. Sopoco publicasse um livrinho com esse terço. Então seria mais fácil rezá-lo na congregação, porque assim é um pouco difícil. Que você nunca esqueça que o terço da misericórdia é o terço para aplacar a ira de Deus. Que o castigo não venha sobre nós, apesar de merecermos, porque nós estamos em pecado. Todos estão pecando, cada um ao seu modo, uns mais do que outros, mas uns cometem pecados muito graves que ofendem nosso Senhor, que ofendem a criação, e é por eles que nós temos que rezar, para que a ira de Deus não recaia sobre nós. 753. A misericórdia do Senhor é glorificada pelas almas santas do céu, por aquelas que sentiram em si essa infinita misericórdia. O que essas almas fazem no céu, eu começarei a fazer já aqui na terra. Glorificarei a Deus pela sua infinita bondade e procurarei fazer com que as outras almas conheçam e glorifiquem essa indizível e insondável misericórdia de Deus. Promessa do Senhor. O que Jesus fala para Santa Faustina. As almas que rezarem este terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida e de modo particular na hora da morte. Olha que promessa linda. 755. Ó meu Jesus, ensinai-me a abrir o âmago da misericórdia e do amor a todos que me pedirem. Jesus, meu guia, ensinai-me para que todas as minhas orações e minhas ações tenham impresso em si o selo da vossa misericórdia. Muito mais que a gente rezar o texto da misericórdia, é também ensinar os outros essa devoção. Eu não sei se na sua paróquia tem o costume de rezar o texto da misericórdia, não sei se no seu grupo de oração, mas como seria bom
se tivesse mais iniciativas da misericórdia, seja rezando o terço, encontros, não só no domingo da misericórdia, mas proporcionar isso cada vez mais, porque muitas das pessoas sequer conhecem o Diário de Santa Faustina. Outras já até conhecem, mas nunca pegaram para ler. Algumas até meditam, né? Porque quando rezam o texto da misericórdia com alguém, normalmente a pessoa traz ali um trecho, mas fazer isso que a gente está fazendo, são poucas as pessoas. E eu fico me perguntando assim, nossa, por que eu não li antes? Eu tinha ouvido uma vez a pessoa falando, mas o Diário de Santa Faustina não se lê direto. Você vai lendo assim, cada hora você pega um trecho. Eu falei assim, tá bom, né? Todo mundo faz. Até que um dia o Espírito Santo começou a incomodar o meu coração. Por que não ler desde o início? E aquilo ficou martelando até que eu falei assim, realmente, eu vou começar a ler do início. E daí eu quis trazer para o canal, porque o Senhor falou assim, as pessoas precisam mergulhar na misericórdia, reconhecer realmente o que é a misericórdia. Porque às vezes pinta uma misericórdia de um jeito, mas na verdade ela vai além, ela tem critérios, tem exigência. Ou melhor, não é nem critérios, é exigência. Então, por isso que eu quis trazer essa graça aqui para que a gente pudéssemos ler. Nós já passamos aí do número 700 e independente de qualquer coisa que você continue lendo o diário, vai prosseguindo, vai lendo ou releia o que já foi lido, vale muito a pena. Muitas riquezas eu posso falar que eu obtive lendo o Diário de Santa Faustina. Então vamos continuar aqui no 758. Jesus me fez conhecer a profundeza da sua mansidão e da sua humildade, dando-me claramente a entender que está exigindo tudo isso de mim. Senti o olhar de Deus na minha alma, que me encheu de amor inconcebível, mas compreendi que o Senhor estava olhando com amor para as minhas virtudes e esforços heróicos. Soube que é isso que atrai Deus ao meu coração. Compreendi que não é suficiente que eu busque apenas as virtudes comuns, mas que procure exercitar-me. Olha aí, vamos grifar essas partes importantes? Senti o olhar de Deus na minha alma que me encheu de amor inconcebível, mas compreendi que o Senhor estava olhando com amor para as minhas virtudes e esforços heróicos. Soube que é isso que atrai Deus ao meu coração. Compreendi que não é suficiente que eu busque apenas as virtudes comuns, mas que procure exercitar-me. Virtudes, já lembro de Nossa Senhora, as virtudes de Nossa Senhora, que vale muito a pena conhecer e buscar. Buscar as virtudes, exercitá-las, para que a gente cresça em conhecimento, cresça na fé, progrida. Embora exteriormente pareça coisa inteiramente comum, será diferente na maneira e apenas o olhar do Senhor o perceberá. Ó meu Jesus, o que escrevi é somente uma pálida sombra do que entendo na alma, e são coisas puramente espirituais. Mas para escrever alguma coisa do que o Senhor me dá a conhecer, tenho que utilizar tais expressões, com as quais estou inteiramente insatisfeito, visto que não traduzem a realidade. Você pode anotar aí no seu caderno de oração quais são as virtudes que você pratica, quais são as que você precisa praticar, quais são as que você precisa buscar. Isso já vai te dar um norte. Lembra que quando a gente for ler um livro, seja ele qual for, a gente sempre tem que trazer o livro para falar com a gente. Se tem uma pergunta, se tem uma exclamação, se tem algo ali que te fez pensar, você já anota para você poder ir respondendo. 759. Quando pela primeira vez experimentei esses sofrimentos, foi do seguinte modo. Um dia depois dos votos anuais, durante a oração, vi uma grande claridade. Dessa claridade saíram raios que me envolveram, e com isso senti uma dor horrível nas mãos, nos pés e no lado, e os espinhos da coroa.
Lembra que a gente já tinha lido sobre essa questão de Santa Faustina sentir as dores dos estigmas? Então, mais uma vez. Eu senti esses sofrimentos durante a Santa Missa nas sextas-feiras, mas isso durava apenas um breve instante. Isso repetiu-se várias sextas-feiras, e depois deixei de sentir sofrimentos até o momento presente, isto é, até o fim de setembro desse ano. Porém, ao longo dessa doença, na sexta-feira, durante a Santa Missa, senti que me atingiam esses mesmos sofrimentos. Isso se repete a cada sexta-feira, e algumas vezes no encontro com uma alma que não está em estado de graça. Embora tal sofrimento seja raro e dure muito pouco, não deixa de ser terrível. Sem uma especial graça de Deus, não o suportaria. Exteriormente, não tenho nenhum sinal desses sofrimentos. O que vai acontecer a seguir, não sei. Seja tudo pelas almas. Então, Santa Faustina sente as dores, porém, não aparecem os estigmas. Outros santos tiveram ali, o sentir a dor e os estigmas apareciam nas mãos, ou nos pés, ou na cabeça, ou no lado. Alguns santos, pouquíssimos foram que transpareceram todas as chagas de Cristo. Mas, aparecendo ou não, sentiram dor do mesmo jeito. E isso é uma graça que foi reservada para alguns. Por quê? Porque eles entendiam o poder do sofrimento. Que eu e você também possamos oferecer as nossas dores, por mais difícil que seja, amém? A gente encerra aqui por hoje a nossa leitura. Você pode reler os parágrafos que eu fui pulando, você pode reler para poder anotar aí no seu caderno, e assim a gente vai crescendo, amém? Vamos fazer a nossa oração final. Jesus misericordioso, eu confio em vós, nada me trará medo ou inquietação. Eu confio em vós de manhã e à noite, na alegria e no sofrimento, na tentação e no perigo, na felicidade e no infortúnio, na vida e na morte, agora e para sempre. Eu confio em vós e na oração e no trabalho, na vitória e no fracasso, acordado a descansar, na tribulação e na tristeza, nos meus próprios erros e pecados. Eu quero ter inabalável confiança em vós. Sois a âncora da minha esperança, a estrela da minha peregrinação, o apoio da minha fraqueza, o perdão dos meus pecados, a força da minha bondade, a perfeição da minha vida, o consolo na hora da minha morte, a alegria e bênção do meu céu. Jesus misericordioso, vós forte tranquilidade e fortaleza segura da minha alma. Aumentai a minha confiança e tornai perfeita a minha fé, no vosso poder e bondade. Se eu for a mais pobre das vossas devotas e a última das vossas servas, desejo, porém, tornar-me grande e perfeita, confiando que vós sois a minha salvação, pelos séculos dos séculos. Que esta minha confiança seja uma referência para vós, agora e em todos os tempos, sobretudo na hora da minha morte. Amém. Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Mais uma sexta-feira vencida. Eu te espero na próxima sexta-feira, às 16 horas, para continuarmos lendo o Diário de Santa Faustina. Que Nosso Senhor possa abençoar sua vida, sua caminhada, o seu sim. Que você cada vez mais possa crescer na graça de Deus. Que Santa Faustina possa rogar por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Fica na paz.